O texto já foi lido. Nós vamos aproveitar esses minutos que o Senhor está nos proporcionando para estarmos juntos aqui neste santuário, podermos nos alegrar e adorar ao Senhor na beleza de sua santidade, porque Ele é santo. Glória a Deus. O texto do livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 ao 6. Quando lemos o capítulo 40, Ezequiel diz o seguinte: no ano 25 de nosso cativeiro, está se referindo a ele mesmo e aqueles 10.000 judeus que foram levados para a Babilônia no ano 597 a.C. Na verdade, uns quase 10 anos após a primeira leva, quando foram para a Babilônia, Daniel e Ananias, Misael e Azarias, os nobres, membros ali da família real. E agora, no ano 597, é levado Ezequiel, com seus 25 anos de idade, candidato a sacerdote, seria consagrado, seria oficializado dali mais 5 anos. No ano 30 de sua vida seria então consagrado ao sacerdócio. E ele cita no texto: e no ano 25 do nosso cativeiro, isso nos leva ao ano 572 a.C., 25 anos do cativeiro de Ezequiel e 14 anos da destruição de Jerusalém, destruição do templo de Salomão. E ele diz assim: então o Senhor me levou até Jerusalém, a um lugar bem alto, onde via um edifício de cidade, e no portão estava um homem com aparência de bronze, em algumas traduções com aparência de cobre, e esse homem tinha na sua mão uma vara de medir de 6 côvados, e cada côvado 1 palmo a mais, e tinha um cordel, uma corda de medir. As duas palavras, cana de medir e cordel de medir, nos levam a entender que eram trenas. Hoje nós chamamos de trenas. Uma trena de madeira e uma trena de corda, como essas que usam para medir extensão de terra. E aquele homem tinha as duas coisas nas suas mãos, e convida Ezequiel para fazerem algumas medidas no santuário. Santuário esse que, segundo se entende, será construído. Naquele tempo não tinha mais o templo, tinha sido destruído. Mas também não se refere ao templo que Zorobabel construiu após o cativeiro babilônico, templo que foi embelezado e tornaram um templo suntuoso nos dias do Herodes, que foi destruído no ano 70 da era cristã pelo exército romano, comandado pelo general Tito. Mas também não se refere ao templo que vai ser construído pelo anticristo durante a grande tribulação, mas dizem se referir ao templo do milênio, que será construído em Jerusalém sob a administração do rei Jesus. E então
vem um homem com o cordel de medir e convida Ezequiel, que agora é profeta do Senhor, já há 20 anos de ministério, ele está com 50 anos de idade, e Ezequiel, então, é convidado a acompanhar o homem, e diz ele, escreveu aqui o texto, ele estava em frente ao templo, e o templo edificado de frente para o sol nascente. Como todos os templos em Jerusalém, até o tabernáculo lá do deserto, ele era montado, toda vez que montava o tabernáculo, ele era montado de frente para o sol nascente. O templo de Salomão foi construído de frente para o sol nascente. O templo de Zorobabel, aquele de Herodes, de frente para o sol nascente. Todos eles. Por quê, pastor? Porque os templos pagãos, eles eram construídos sempre de forma contrária. A parte de trás do templo era de frente para o sol nascente, que quando os sacerdotes do paganismo iam fazer as oferendas, eles ficavam de frente para o templo e, consequentemente, de frente para o sol. E eles adoravam o sol, era paganismo isso. Eles adoravam o sol. Então, quando Deus determinou que se construísse o tabernáculo, foi determinado que seria montado de frente para o sol, que era para o sacerdote, quando oficiava, não ficasse de frente para o sol. Ele sempre ficava de costa para o sol e de frente para o santuário para fazer os sacrifícios, entregar a Deus e a adoração. Era assim que acontecia, porque o Deus que Israel servia, o Deus a quem os sacerdotes ofereciam os sacrifícios, ele não era o sol, ele não era o sol, era o Deus que estava lá no santíssimo lugar, no lugar sagrado, estava no propiciatório, entre os querubins de glória. Era esse o Senhor que era adorado por Israel. E então os sacerdotes ficavam de frente para o templo e faziam a adoração e os oferecimentos de sacrifícios. Do templo, da frente do templo, o templo ficava de frente para o sol, e do templo saía água. Ela vinha de dentro do templo, passava por debaixo ali do caixilho, no chão, no piso, saía água, que tinha uma fonte ali dentro, saía água, e a água ia para algum lugar, no rumo do Oriente, ia a água. Vamos passar essa parte. O homem que chama Ezequiel, ele leva Ezequiel, convida Ezequiel e caminha um pouco. E então ele pega a corda de medir e mede, diz o texto aqui, 1000 côvados. 1000 côvados. O côvado é uma medida variável, né? Ela não é uma medida exata. Ela é a medida que vai do cotovelo aqui ao dedo, o dedo maior, né? Isso aqui é o côvado, tá? Isso aqui é o côvado. Cotovelo aqui no dedo, aqui em cima, é o côvado. Por isso é variável, porque nós não temos essa parte aqui do braço de um mesmo tamanho, né? Tá? Tem pessoas que têm essa parte do braço aí longa, né? Deixa eu ver alguém aqui, vamos chamar alguém aqui que não tem, né? Que não está aqui, acho que não está aqui. Pastor Carlos Júnior, por exemplo, né? Tem um bração, né? Acho que deve dar 60 centímetros, daqui a aqui, né? 60. Aí é o côvado, é um côvado. Mas o presbítero Cléo deve dar 40, né? Daqui para cá, né? 40. Aí é um côvado, tá? É um côvado. Então, quando usa o termo côvado, aí ninguém tem uma medida exata. Até por isso que a numerologia bíblica, ela nos leva a compreender a medida dos judeus para o côvado em 50 centímetros. Aí deixa
tá? O côvado babilônico para lá, o egípcio para lá, o côvado judaico 50 centímetros. E é por isso que na Bíblia do pastor Smith, né, aparece, em vez de 1.000 côvados, 500 metros, né? Porque ele é arredondado ali, 500 metros. Então, cada côvado, 1 metro, tá bom? 500 metros. Então, o homem mediu 500 metros e disse a Ezequiel: vai, caminha. E ele saiu caminhando, e diz o texto: as águas cobriam os seus pés. Alguns textos, algumas traduções, seus artérios. Outras traduções, chegavam aos tornozelos. E ele saiu caminhando. É bom, pastor? É. O que quer dizer as águas? A fonte de águas purificadoras. Água ali é o Espírito Santo. Sai ali de dentro do santuário. E Ezequiel ia caminhar naquelas águas. Isto nos leva a entender a vida de um crente novo convertido. Acabou de aceitar Jesus como Salvador. Ele é criança. Crente criança. As águas cobrem os seus pés. Não tem firmeza. Ele não tem firmeza. Criança não tem firmeza. Criança depende de alguém. Sempre depende de alguém. Não tem firmeza. Essas águas que cobrem os pés, os artérios, não dá firmeza. A pessoa pode até correr, mas também pode cair com facilidade. Não tem firmeza. Pode ter velocidade, mas não tem firmeza. A criança pode até correr, mas não tem firmeza. Ela vai caminhar, precisa de alguém para amparar, para estar ali protegendo. A criança é muito diferente do adulto, as irmãs sabem disso. A criança, desde que nasce, existe alguma coisa que eu acho interessante? Dizem que criança é coisa muito trabalhosa, né? Muito trabalhosa. Nasceu, desde antes de nascer, está no ventre da mãe, tá? Diz o pastor Smith que o filho dele já deu um bocado de trabalho. Antes de nascer, dava trabalho, né? Não deixava dormir de noite. É assim mesmo. Criança, antes de nascer. Aí a mãe carrega aquela criança ali no ventre durante 9 meses e diz assim sempre: tomara que nasça logo, né? Porque nascendo melhora. Porque a criança nascendo melhora. Aí a criança nasce, acha que vai melhorar, aí de noite não deixa dormir, tem que dar leite, tem que cuidar, trocar roupa. É assim. Aí diz assim, e a mãe diz assim: tomara que comece logo a engatinhar, porque aí melhora, né? Quando engatinha, vai subir na escada, vai subir na estante, aí é atribulado, aí tem que cuidar para não deixar cair. Diz: tomara que ande logo, né? Que andando melhora, né? Aí quando anda piora, né? Porque aí vai correr, já quer ir para a rua, tem que estar vigiando. Aí diz assim: tomara que fique logo adolescente, né? Porque aí dá sossego. Quando fica adolescente, vai para a rua, pai não sabe onde está, mãe não sabe onde está, e fica aquela tribulação, e diz assim, aí o pai: tomara que fique logo jovem, né? Resolve, melhora, fica jovem, aí sai para namorar, aí chega tarde, a mãe fica acordada esperando, o pai não sabe onde está, liga, não atende o celular, Deus eterno. Tomara que case logo, que casando resolve. Aí quando casa, vê se traz mais um problema para o pai e para a mãe. Assim, nunca deixa de dar trabalho. Fica velho e não deixa de dar trabalho para os pais, né? Isso é complicado, é a vida. Mas começa lá. Criança é muito trabalhosa. E aqui está falando do crente criança. A pessoa aceitou a Jesus como Salvador. É um tempo de muita euforia. A pessoa aceita Jesus quando ele descobre que é bom servir a Deus, ser crente, ler a Bíblia, cantar louvores, ministrar a palavra. Aí ele fica muito empolgado. Aí o novo convertido, ele já quer pregar. Sabe nada de Bíblia, né? Acabou de aceitar Jesus, é criança ainda, tá? Deveria ficar ali por um tempo no leite materno, né? Mas aí ele já quer açaí com peixe frito, ele já quer charque com chibé, né? Ele já quer feijão com mocotó, né? Por quê? Ele acha que já é adulto. Então, ele é novo convertido, mas ele já quer ser líder de departamento, já quer dirigir igreja, já quer pregar, já quer fazer tudo ali, quer correr, mas ele não tem firmeza. Ele não tem firmeza, ele é criança, e a criança não tem firmeza, só que vai crescer.
Ele vai caminhar essa distância, ele vai caminhar para adquirir firmeza na sua vida espiritual, na sua vida cristã e ser dominado pelo Espírito Santo. Ele vai caminhar até poder firmar os seus pés na rocha, para que ele possa começar a fazer uma obra maior. Alguém tem que ajudar para ir controlando. Isso é interessante nós observarmos nessa fase da vida do novo convertido, o discipulado. Nossa igreja tem classes e classes de discipulado. Tem os discipuladores, exatamente, que é para ajudar o crente criança, o crente novo convertido, a nova criatura, a crescer, a desenvolver, a caminhar e não cair, a ser protegido, a ter ajuda de alguém nessa caminhada. Nós já passamos por isso. Certo? Todos nós que aceitamos a Jesus, pode ter a idade que tiver, voltou a ser criança. O Nicodemos, o doutor Nicodemos, era um rabi, mestre lá da universidade dos judeus, conversou de noite com Jesus, e ele disse para Jesus: mestre, Rabi, eu sei, nós sabemos que o Senhor veio de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus disse: olha, isso não interessa muito, o importante é nascer de novo. O Nicodemo disse: como é isso? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus disse para ele: rapaz, eu estou admirado de você ser um mestre em Israel, o mais renomado em Israel, e você não saber esse negócio. Isso é simples, moço, é simples. Eu vou te explicar. O vento assopra onde quer. A gente não sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai. Assim é aquele que nasce de novo. Entendeste agora? Ele disse: sim, Senhor, entendi tudo. Entendeu nada. Você acha que ele entendeu? Entendeu foi nada. Entendeu foi nada. Mas precisa nascer de novo. E nasceu de novo. Tem a idade que tiver, ele volta a ser criança. É exatamente por isso que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, aí o dirigente da igreja, o coordenador de escola dominical, convida: olha, aceitou Jesus na sexta-feira, no sábado, amanhã de manhã tem escola dominical, vem para a escola. Eu quero ver você aqui na escola. Ele vem domingo de manhã, aí o coordenador chama a secretária e diz: matricula esse moço aqui, acabou de aceitar Jesus, é um senhor, tá? Matricula. Ela diz: em que classe? Na classe dos senhores, é a melhor, matricula. Sabe o que vai acontecer? Ela vai matricular na classe de senhores, ela vai colocar uma criança para comer, para se alimentar junto com adultos, certo? Aí ele vai para lá, aí o professor que vai para lá preparou uma lição muito maravilhosa, estudou bem, uma teologia abençoada, e ele vai dar aula, e a classe fica vibrando feliz pela lição que estão estudando com o professor, de muito conhecimento. Estão comendo um mocotó com feijão, e a criança que está lá no meio? Hein? Fazendo o quê? Não entendeu coisa alguma, está igual o Nicodemo, entendeu nada. Terminou a aula, ele vai embora, não se alimentou, ou então comeu comida muito pesada, nutriente muito forte. Talvez aquele nunca mais volte, né? Vai adoecer o resto da vida. Quer ver uma criança ficar doente? Dá caldo de mocotó para ele com feijão, tá? Você vai ver que 40 anos depois ele tem problema ainda de intestino, né? Infecção intestinal, porque no tempo de criança estragaram o intestino dele, deram comida que ele não podia comer. Assim é aquele crente. O que fazer, pastor, quando a pessoa aceita Jesus? A igreja deve ter uma classe de discipulado cristão na escola dominical. Aceitou Jesus? Coloca ali na classe. Ou então entrega para um discipulador e ele vai se alimentar com leite materno, aprender o que é Bíblia, o que é testamento novo, velho, o que é livro, o que é capítulo, o que é versículo. Depois vai para as doutrinas, vai saber o que é salvação, o que é justificação, o que é o novo nascimento,
sacramento, o que é adoção, o que é santificação, o que é batismo com o Espírito Santo. Ele vai aprender as doutrinas para a vida cristã, e então ele vai crescendo, se alimentando gradativamente, até se tornar como você, um crente que já cresceu, bem alimentado, e agora é um crente forte para a caminhada, porque ele aprendeu desde o início da sua vida cristã. Ele aprendeu caminhando com água pelos pés, em cima dos pés. Agora ele está firme e forte. O que não dá para entender é que um crente se tornou criança, participou do discipulado, vai ter que ficar 10 anos no discipulado. É um ano, passou para os adultos, porque agora ele precisa se alimentar com os adultos. O que não dá para deixar é um crente na classe de discipulado anos e anos. Já pensou, irmão? 20 anos depois ele ainda está na classe do discipulado tomando leite materno. Esse crente não vai amadurecer nunca, ele não vai crescer nunca, ele vai sempre ser criança. É por isso que tem pessoas por aí que ele tem o prazer de dizer: estou há 20 anos na igreja, mas é uma criança, é um crente criança. Por quê, pastor? Ele vem para o culto, ele chega ali, um irmão olha para ele, faz uma careta e diz: eu não venho mais aqui, porque fizeram uma careta para mim, não volto mais. Oh meu Deus, não está firmado na rocha. Desvia fácil, irmão. Qualquer coisa desvia esse crente. O pastor, o pregador da noite nem conhece aquele irmão, entrega uma palavra e Deus fala com aquele moço, e ele diz: está jogando chaveco para mim, eu não venho mais aqui. Nem era com ele, Deus falou com ele, mas o pregador nem sabia. Então, quer dizer, o crente que está maduro, o crente que está firmado na rocha, que caminhou e não caiu, está firme, seus pés estão firmados, ele caminhou nas águas do Espírito e se firmou. Aconteça o que acontecer, pode fazer careta, pode jogar pedra, pode aparecer os espinhos, aconteça o que acontecer, ele está firmado na rocha, ele está firme, e ele está adorando ao Senhor e servindo ao Senhor e fazendo um grande trabalho para Deus. Essa obra é do nosso Deus, também é nossa. Nós temos responsabilidade com isso e precisamos estar preparados para tudo, no nome de Jesus. Deixa eu avançar aqui. Segundo lugar, o homem mediu mais 500 metros e disse a Ezequiel: vai. E Ezequiel disse: a partir dali eu caminhei, mas as águas me davam nos joelhos. Estava mais difícil a caminhar agora. Já não dava para correr, porque a água já era muito nos joelhos. Dizem que joelhos tem a ver com oração, simboliza a oração. O crente passou o primeiro período, ele se envolve na oração. Agora ele ora. E eu já disse aqui a vocês e em outros lugares que não é fácil orar. Não é fácil orar. Vocês acham que é? Irmão Davi? Cadê o irmão Davi? É fácil orar, irmão Davi? É fácil orar, né? Ainda mais no cemitério, né? Irmão Davi de vez em quando ora no cemitério. Não é fácil não, né? Orar. Orar ajoelhado dói joelhos. Não é fácil. Orar com o rosto no pó dói a testa, dói os joelhos. Acho que a melhor oração é deitado, né? Não é verdade? A melhor oração, a melhor forma de orar é deitado. Agora, se tiver acorrentado, se tiver algemado, como Paulo e Silas, né? Não é fácil também, né? Eles estavam algemados com as pernas no tronco. Dizem que o tronco, um pedaço de madeira com 2 meia-luas, colocava as pernas bem abertas, porque era bem longe. As 2 meia-luas descia, a outra parte de madeira emparafusada, e não podia tirar o pé, e dava cãibra, a pessoa gritava com cãibra. E ainda algemado, mas eles cantavam, e oravam, e cantavam e oravam. E lá na casa da irmã Lídia, a congregação estava reunida,
orando pelos dois pastores desde a tarde, e era meia-noite, e a oração dele chegou ao terceiro céu, ao trono de Deus. Deus ouviu a oração, aleluia. Me parece que Deus não veio pessoalmente, mas ele chamou um anjo guerreiro, e o anjo se apresenta e diz: vai lá na cidade de Filipos, no cárcere da cidade, no presídio da cidade, eu tenho 2 pastores que estão presos, estão no tronco. Vai lá e tira da prisão para mim, liberta os 2. E o anjo veio do terceiro céu. A velocidade dele, segundo as ciências teológicas, a velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo. Aleluia, é a velocidade da luz. Ele veio e desceu na cidade. Parece que ele errou o alvo e desceu fora das muralhas. Quando ele chegou lá no portão de ferro, ele não bateu aqui não: ô carcereiro, abre aqui que eu quero entrar. Ele meteu o pé na porta, derrubou o portão para dentro. Ele entrou e ele saiu quebrando tudo. Ele detonou o presídio, quebrou porta, janela, a grade, o que tinha, até chegar nos 2 pastores. Ele quebrou o tronco, ele quebrou as algemas, libertou os pastores. Aleluia, aleluia. A tua vitória está chegando na tua casa, na tua vida. Aleluia. Se Deus mandou o anjo guerreiro para trazer a vitória, ele vai quebrar essa muralha, ele vai abrir esse portão, ele vai detonar o inimigo que está te assustando e vai te dar uma grande vitória. E você vai louvar, você vai agradecer, você vai bendizer ao Senhor, porque Ele merece. Aleluia, aleluia, aleluia. Nosso Deus merece toda a glória. Aleluia. As águas davam nos joelhos. Estava difícil caminhar, porque é difícil caminhar na oração. Mas, meus irmãos, parece que ninguém ora porque gosta. Acho que quem entende muito de oração na igreja é o círculo de oração. Mas ninguém ora porque gosta. A gente ora porque a gente precisa, né? A gente ora porque precisa. Deus fala conosco? Fala. Através da sua palavra Ele fala conosco. Através do profeta, da palavra escrita, o pregador, Ele fala conosco. Através do evangelista, na pregação da mensagem evangelística, fala conosco. Ele fala conosco através dos louvores que cantamos. Ele fala conosco através da voz da profecia, o dom. Ele fala conosco, aleluia. Mas para nós falarmos com Deus, não tem saída não, não tem jeito. O único meio, a única forma que nós temos para falar com Deus é orando. Tem outro jeito. Quer falar com Deus? Aí não tem jeito, vai orar. É orar, é orar. Porque é aí que nós falamos com Ele, nós contamos os nossos problemas para Ele, nós temos comunhão com Ele, e então dizemos para Ele as nossas necessidades. É na oração. E o crente passou o seu primeiro período de criança, agora ele se tornou um adolescente, e agora envolvido na oração de todas as formas, orando por ele, fazendo oração, intercedendo pelos outros. É quando ele ora pelo ministério, ora pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelas senhoras, pelos senhores, pela igreja, ora pelos que não são crentes. Tem aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, e às vezes nós temos dificuldade de chegar nessas pessoas. Aí nós não conseguimos evangelizar porque não dá para chegar. Então eu não posso falar de Jesus para essas pessoas, porque eu não consigo chegar nessas pessoas. A gente muda a tática. Se não dá para falar de Jesus para a pessoa, então nós vamos falar da pessoa para Jesus. Aí é a oração. Aí nós vamos dizer para Jesus a situação daquela pessoa, para que ele possa, para que Jesus venha trabalhar na vida daquela pessoa e fazer um milagre. Aleluia. Oh glória. Deus faz, nosso Deus é tão glorioso, irmão, e faz coisa tremenda.
que nós, às vezes, sinceramente, temos dificuldade de entender. Eu destacaria aqui um moço, dirige hoje a congregação Deus Conosco, o Lauro. Quem conhece o Lauro aqui? De uma família católica, Carola. Só ele aceitou a Jesus como Salvador. Está anos e anos, é diácono da igreja hoje, dirigente de igreja há algum tempo. Só ele, da família dele. Um marco ali, testemunho, fiel ao Senhor, dado um bom testemunho. E eu creio que a família dele ainda vai aceitar Jesus como Salvador. Está ali. Deus faz assim, através das nossas orações, Deus trabalha nas vidas. Então é esse período. O Espírito Santo nos permitiu o tempo da oração, há muito tempo, para então podermos ter maior comunhão com Deus e sermos por Ele abençoados. Terceira parte. E mediu mais 1000 côvados, 500 metros, e me mandou caminhar, e as águas davam nos lombos, na cintura, lugar do cinto. Isso aqui fala de trabalho. Eu disse ao princípio, quando aceitamos a Jesus, o pensamento nosso logo é ser obreiro, dirigente, líder, pastor. Não é verdade? Eu conheço pessoas novinhas na igreja que foram pastores muito rápidos, né? Não chegaram nem ao diaconato, nem ao presbitério, já pularam de auxiliar, agora pastor de uma vez assim, rapidinho. Novos convertidos sem conhecer nada, né? E se tornam trabalhosos, né? Para preparar depois, que acham que já sabe tudo. É muito complicado. Passar de criança logo para a idade do trabalho, do peso, não é fácil não. Não é fácil não. Eu acho que a minha vida como crente criança e adolescente foi muito longa. Eu passei 20 anos como auxiliar, 20 anos. Dirigi igrejas como auxiliar, 20 anos. Crentes na igreja, pessoas que eu ganhei para Jesus, que eu orei por ele, que aceitaram a Jesus, que eu evangelizei. Já eram diáconos, já eram presbíteros, e eu continuava lá auxiliar. 20 anos. Eu achava que eu não ia passar de auxiliar nunca. Eu já tinha perdido, assim, sabe? Aconteceu uma festa, aí vinham buscar o meu auxiliar, que eu ganhei para Jesus, que agora era auxiliar, vinham buscar para o diaconato. E ninguém lembrava de mim. Passou. Um dia lembraram de mim, fui separado ao diaconato, fiquei 9 anos no diaconato da igreja, 9 anos. E eu tive a honra, o prazer, o privilégio de um dia ter sido consagrado a presbítero da igreja. O pastor Orivaldo daqui hoje, meu amigo, meu pastor, me consagrou o presbitério da igreja e foi embora, né? Me consagrou e foi embora. Depois disso, o pastor Orivaldo, um dia chegou uma equipe de 5 pastores em minha casa, e o chefe deles: nós viemos aqui buscar o senhor, para o senhor ser consagrado a pastor e assumir um campo conosco. E uma igreja, Assembleia de Deus, não comia depa. E eu disse: não, eu tenho que orar primeiro. Aí ele me disse: você não tem uma chamada? Eu disse: tenho. Eu tenho uma chamada pastoral. Mas é no tempo de Deus, eu não estou atribulado por isso. Não, quando Deus lhe chamou, ele disse: em que ministério é? Disse: não. Pois é, então é com a gente. Você vai se arrepender se não for. Disse: não, tá bom, mas deixa eu orar primeiro. Eu fiquei, eles foram embora. Fiquei. Foi preciso. Aí eu achava assim, né? Estava ficando velho, o pessoal fica idoso, já não tinha mais chance de ser levado à convenção para ser pastor. Hoje está mais fácil, estão consagrando pastores idosos aí, presbíteros idosos para honra, né? Para honrar. Aí eu achava que não ia entrar mais. Aí Deus fez o quê? Trouxe o pastor Orivaldo de volta para me levar para a convenção, para eu ser consagrado. 12 anos depois. Deus faz assim. Certo, irmãos? Mas chega um dia. Não precisa estar desesperado e dizer assim: não,
quem prometeu não tem poder de cumprir. Tem sim, irmão, tem sim, eu sou testemunha disso. Quem prometeu, quem me chamou para ser pastor, ele tinha o poder de cumprir. Foi o que disse para Abraão e para Sara. Quantos anos tinha Abraão? Abraão tinha 75 anos, Sara tinha 65. Deus disse para ele: vou dar um filho para vocês. Quando Abraão completou 86 anos, ele achou que Deus não tinha o poder de cumprir. Aí ele com Sara resolveram que ele então arrumasse uma mulher, a Agar, uma concubina, uma serva que se tornou sua concubina, e então engravidasse para ela ter o filho, para cumprir o que Deus prometeu. Quando nasceu, Deus disse: nasceu o filho, mas não é esse que eu te prometi. Eu vou dar o que eu prometi. Deus não precisa dar ajuda, não. Quando Ele promete, Ele dá conta de fazer, meus irmãos. Se Ele te prometeu, fica tranquilo, dorme tranquilo, fica em paz, porque Ele vai dar o que prometeu na hora certa. E Deus deixou para cumprir, sabe quando? Quando Abraão tinha 100 anos, quando Sara estava com 90 anos. Aí Deus foi lá e cumpriu, só para mostrar que Ele pode, que Ele é Deus. Aleluia! Deus cumpre, é ficar descansando no Senhor. Águas que davam na cintura, trabalho. Há muito o que fazer para Deus, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo em tudo isso, tanto líder quanto os liderados. Agora, não é fácil ser líder não, meus irmãos. Não é fácil ser pastor, não. Tem que ter muita graça de Deus, certo? Se não, desiste. Porque a coisa mais difícil é trabalhar com pessoas. Cada pessoa pensa as coisas de um jeito diferente, de um modo diferente. Fui empossar o pastor Cláudio ali na Cesareia, sexta-feira, eu estava dizendo lá, eu falei isso lá, eu disse: irmãos, às vezes a gente pensa assim: eu vou fazer nesse novo campo, nessa nova congregação, tudo que eu fiz nas outras 10 que eu já dirigi, o que eu fiz que deu certo, eu vou fazer aqui, vai dar certo. É bem difícil, não dá certo, né? Acho que cada igreja que Deus entrega a um pastor, a um líder, as coisas serão diferentes. Até por isso que Deus disse a Josué: vocês vão caminhar 2.000 côvados, 1.000 metros, 1 quilômetro atrás da arca, porque o lugar que vocês vão caminhar, vocês nunca caminharam, vocês não sabem por onde é, e eu vou guiar vocês. É isso, é essa a mensagem de Deus para quem trabalha na obra. Tu vai caminhar, a caminhada é nova, o trabalho é novo, vão acontecer coisas diferentes, mas eu vou na frente. Se tu me seguir, vai dar certo, porque eu vou colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele que vai direcionando, e o trabalhador da obra de Deus vai fazendo como Deus vai dizendo. Não é fácil. Aí o obreiro me disse assim, tempo desse: pastor, Jesus disse assim aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí ele disse assim, aí o obreiro me disse: esse texto, naquela época, né? Porque se fosse hoje, Jesus fosse dizer isso hoje, ele ia dizer assim: a seara na verdade é pequena, né? E tem muito trabalhador, tem muito. Ele disse para mim, lá na congregação que eu trabalho, somos uns 40 obreiros. Tem obreiro que passa o ano todo, não tem oportunidade para dar uma saudação. Não está fazendo nada, está lá só sentado, não faz nada. Então tem muita gente, muito trabalhador, e não tem o que fazer, porque a seara é pequena. Eu disse: olha, obreiro, eu entendo essa tua história de outra forma, de outro jeito. Como, pastor? Eu disse: olha, para mim, se Jesus fosse falar isso hoje, ele ia dizer as mesmas palavras, da mesma forma que falou. Ele ia dizer: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Tem muita gente, meu filho, mas trabalhador é pouco. Estou certo? Tem muita gente, mas são poucos que estão realmente trabalhando. Eu disse para ele: ó, você disse que tem 40 e tem obreiro que não faz nada o ano todo porque não dá uma oportunidade. Você acha que a nossa vida como obreiro é só dar o testemunho, pregar lá no púlpito, dar uma mensagem no púlpito? Ó,
casas e casas, dezenas, centenas por aí de pessoas para serem evangelizadas. Não me dão oportunidade no púlpito, eu pego as literaturas e a minha Bíblia e vou evangelizar de casa em casa. Há muito trabalho para fazer, e se eu quiser, como obreiro, vou fazer para a glória de Deus, porque tem muito trabalho. É só querer trabalhar para Jesus, certo? Há muito o que fazer. É o tempo do trabalho. Terminando, e mediu umas 500 metros e mandou caminhar. Ele disse: não dá mais, as águas já, só nadando agora. Deixa eu dizer para vocês, criança é dependente, adolescente continua dependente. O Espírito Santo, no tempo de criança, ele vai nos firmando os passos, água no joelho. O Espírito Santo já está comandando a nossa vida de oração, de comunhão. Tempo do trabalho, o Espírito Santo está direcionando as coisas, mas ainda falta alguma coisa. Ainda tem mais, não terminou. Deus ainda tem mais na nossa vida. Chegou o tempo agora que não dá mais para tomar pé. Agora eu tenho que nadar. Glória, agora eu tenho que nadar. Agora não dá mais para eu caminhar sozinho. É agora, é você e Deus. É o Espírito Santo na direção de tudo. É quando o obreiro chega àquele ponto que diz: não, agora é Deus que vai me direcionar, eu estou nas mãos dele, é Ele que vai me levar para onde Ele quiser. O Espírito Santo, como água, você vai nadar nas águas do Espírito. Sempre tem mais de Deus. Você pode pensar: eu já sou pregador, já conheço. Ainda tem mais. Ah, mas eu canto maravilhosamente bem. Ainda tem mais. Eu já sei administrar os trabalhos da congregação. Ainda tem mais. Pastor, eu já sou auxiliar. Ainda tem mais. Já sou diácono. Ainda tem mais. Eu já sou presbítero. Ainda tem mais. Eu já sou evangelista. Ainda tem mais. Eu já sou pastor. Ainda tem mais. Deus quer ser Senhor da tua vida. Deus quer estar na direção da tua vida. Aleluia! Aí é Ele que vai levar você como quer, para onde quer, para você fazer o que Ele quiser. Você vai ser direcionado. Agora é cada crente e Deus. Senhor, eu não posso mais dizer nada, porque nem aqui no fundo do rio eu não posso tocar mais, eu estou nadando, não dou conta mais. Aí veio o homem, pegou na mão dele, levou ele pelas águas até o final. Deus assumiu o controle, assumiu o comando. Como você está? Como está a sua vida? Deus está no comando da tua vida, Ele que está te direcionando. Ou você está durão dizendo: não, aqui quem manda sou eu faço do jeito que quero. Enquanto nós pensarmos dessa forma, agirmos assim, nós não estamos na direção, no domínio do Espírito Santo. Deus quer nos levar a um ponto em que nós possamos nos entregar nas mãos dEle e deixar Ele fazer como Ele quer. Enquanto nós dependermos de alguém sem ser o nosso Deus, as coisas se complicam. Eu vou terminar dizendo o seguinte: o rei Davi, ele tinha o profeta Samuel, ele confiava muito no profeta Samuel, era um pai. Ele era casado com Mical, a filha do rei. Mical ajudava Davi, escondia Davi, protegia Davi. Davi tinha o cunhado Jonatas, que protegia Davi. E bem ou mal, o sogro dele era o rei. Então ele tinha muito em quem confiar, né? E Deus queria ser Senhor da vida dele, mas ele ficava controlando tudo porque ele tinha quem confiar. E Deus resolveu, sabe o quê? Tirar Samuel, o pai. Tirou. Davi chorou por causa de Samuel, mas ainda tinha Mical. O rei Saul tomou a Mical e deu para alguém. Ficou sem a mulher. Tinha um amigo, o cunhado, Jonatas. Deus disse: ele está confiando muito em Jonatas e em Saul. Houve a guerra, morreram os dois. Aí Davi olhou: não tenho mais ninguém, nem pai, nem mulher,
nem o cunhado, nem o meu sogro. Estou só, agora estou perdido. Agora Deus entrou na história. E foi agora que Deus pegou Davi e disse: ó, só faltava tu depender de mim, porque na hora que tu passa a depender de mim, eu te entrego a bênção que está preparada. E depois que Davi passou a depender de Deus, Deus colocou ele no trono para ser rei sobre Israel. Hein? Está confiando em Deus? É em Deus, graças a Deus. Se você ainda está confiando muito em alguém que está te ajudando, cuidado, porque Deus pode tirar aquele amigo que está te ajudando para você confiar nele. Deus, Ele é Senhor da nossa vida. Vamos continuar caminhando nas águas do Espírito, porque há mais, há muito mais para todos nós. Deus nos abençoe. Amém.